Você está nos Críticos. Olá, galera. Estamos com os Críticos aqui, uma gravação de uma entrevista super especial com o produtor Denis Feijão e o diretor Pedro von Kruger. Nós vamos falar do filme que também é seriado, oh meu Deus, quanta bagunça na minha cabeça, Um Dia Qualquer, que está chegando no cinema essa semana, né, meninos? É isso mesmo? Boa tarde a vocês. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, isso mesmo, dia 23 de junho, nos cinemas pelo Brasil afora. E, bom, eu espero que agora não vai ter nada para prejudicar a estreia, né? A gente falava no esquenta do projeto inicial, o verdadeiro projeto do Um Dia Qualquer, e eu gostaria que vocês repassassem isso. Então, era para ser um longa antes da pandemia, é isso? Isso. Na verdade, essa história, né, Rogério, já vem rondando na minha cabeça há muito tempo, né? Eu inicialmente comecei a estudar, pesquisar esse assunto, né? Era antes do tempo que falava de milícias, né? Aquele tempo que se chamava Justiceiro de Bairro, né? Polícia Mineira. E quando eu encontrei o Denis, já tinha se passado muito tempo, eu comecei a conhecer esses personagens e pensar neles lá nos inícios dos anos 2000, e até 2016 a gente não tinha ainda o roteiro. E quando em 2016 o roteiro do filme ficou pronto, eu apresentei para o Denis, e o Denis falou comigo que era urgente, que esse tema era urgente, que a gente precisava tratar desses assuntos, que a gente tem o cinema como transformação social, uma ferramenta importante, né, no diálogo com a sociedade. E aí a gente, nesse momento, o Denis entrou e começou o processo de captação. Aí, se o Denis quiser falar um pouco desse processo, que foi o que deu origem depois à série. Exato, isso mesmo. Pedro, um roteiro incrível, como o Pedro falou, urgente em 2017 e não menos urgente agora, né, com o lançamento do filme, às vésperas aí de uma eleição no país, mas o trabalho de levantar um filme se dá através de buscar esses recursos, né, através do fomento e das linhas de fomento da nossa atividade. Tivemos o recurso do fundo setorial, através da nossa distribuidora, e também um parceiro no canal de TV, que é o canal Space, do Grupo Tanner, que completou a grana para a gente realizar o trabalho e pediram um conteúdo exclusivo para o próprio canal. E esse conteúdo foi transformado numa série. Então, o filme realmente é a origem da série, né? O filme se passa em 24 horas, mas tem um flashback, né? Uma história pregressa aí dos personagens principais, né? Mas o filme, ele já, né? A gente começou e filmou em 2018, 2020, meio de 2020, a gente lançou a série. O filme não parou, ele correu os festivais internacionais e nacionais, e agora estamos chegando na hora de lançar o filme para o grande público, no circuito comercial. E, Rogério, isso é interessante dizer, porque quando eu escrevi, né, junto com o Léo Gudel, Bernardo Doutel e Vitor Rosa, o filme, a gente tinha 24 horas. E essa proposta do canal foi aceita assim com muita alegria, porque eu já tinha pensado na história pregressa dos personagens, mas eu não ia ter isso em tela. Então, o conteúdo exclusivo é um flashback, como o Denis falou. Então, a gente volta 10 anos atrás e entende a gênese daquele núcleo, né? Do Quirino, da Penha e do seu chapa, que só está no flashback, que é o ex-marido da Penha, que, né, no filme a gente sabe o que acontece com ele. Então, a gente correu o festival com esse filme sem o flashback. E, a partir do momento que a série foi lançada, liberou da gente usar o conteúdo exclusivo para o cinema. Então, essa versão que está entrando em cartaz agora, dia 23, nos cinemas, ela é uma versão comercial com a inclusão de um flashback dentro das nossas 24 horas. Então, quem for ver o filme vai entender, vai conferir
tem uma mudança estética que vai deixar claro, tem uma caracterização dos personagens, que isso vai ficar claro, mas é uma pitada de novidade comercial que a gente tem para esse lançamento do dia 23, que eu acho que ajudou a gente a sentir mais sobre a história pregressa, sentir mais o que estava acontecendo nesse dia. Por que tudo aquilo era tão grave? Eu não sei se é possível dizer que vocês acabaram fazendo do limão a limonada, né? Quer dizer, vocês tiveram uma situação adversa e acabaram um projeto multiplataforma, multimídia, né? Enfim, e é legal isso, né? Vocês têm conteúdos diferentes, não fundamentalmente, mas tem conteúdos diferentes. Não vai decepcionar quem, por exemplo, já conhece, porque foi um sucesso no Space, né? Se eu não me engano, bateu recordes de audiência no Space, não? Sim, foi muito bacana essa recepção, porque eu também considero que é um outro público. O público do cinema e o público da TV muitas vezes se conversam, né? Mas eu percebi que a TV foi incrível. A TV levou a gente para bairros que não tem cinema, sabe? Para lugares que as pessoas não vão mesmo ao cinema, mas tem a cultura da TV. Então a gente comunicou com mais gente. E eu acho bacana dizer também que tem o filme agora no cinema. Acho que a experiência do filme no cinema ela é única. Peço e aconselho que todos façam esse esforço de sair de casa, mesmo se protegendo, claro, né, com todas as condições da nossa contemporaneidade que a gente tem que observar, mas que as pessoas possam ir ao cinema sabendo também que essa história não acaba por aí, porque a gente já escreveu a segunda temporada da série. Era essa a novidade. Essa era uma das novidades único, deles. Né? É raro, né, Rogério? Até pegou, não, né? É raro, né? Quando... É raro, não. Você tinha uma outra novidade também, ou era essa? Não, acho que tem essa e tem outras também, né? A gente adora a novidade, né? Mas não é normal, né? Não é tão simples um produto audiovisual que você consegue desmembrar ele e transformar em outros, né, produtos derivados, né? Um filme, uma série, né? E a sequência desse sucesso da série é que a segunda temporada vai acontecer, né? Então, a baita alegria a gente ter uma série de sucesso, sair com um filme com força agora no cinema e sabendo que essa história não vai parar, entendeu? E tem essa segunda temporada da série aí que a gente filma o ano que vem. Então, o público tem a esperar novas... Retomando a vida dos mesmos personagens, acrescentando personagens novos, alguma coisa que a gente pode adiantar sem estragar a vida de vocês? O que a gente pode adiantar, Rogério, e que na verdade, o agente que nos motiva, é que a gente vive uma situação muito complicada no país, né? E tem comportamentos dentro da sociedade que nos incomodam bastante e a gente quer mudar. Então, faz parte da nossa evolução como ser humano. E os pilares da série e principalmente do filme, né, sempre foram a gente falar desse movimento do crescente milicianismo, né, como nasce um miliciano dentro de um bairro, a questão racial, todo esse racismo e toda essa reparação histórica que a gente precisa trabalhar no nosso país, né, através dos ativistas negros que têm sido constantemente ameaçados e assassinados. Vide a nossa querida parlamentar, importante pessoa, né, companheira, amiga aqui do Rio de Janeiro, que foi assassinada, Marielle, né? Então, são coisas que estão acontecendo. O próprio machismo que gera violência dentro de casa, aquele machismo velado que as mulheres têm tanta dificuldade de transpor e a gente, né, nós homens, também fazemos parte, temos que transformar isso, né, através desse debate. Então, são muitas coisas que, infelizmente, a matéria-prima, que é o conteúdo, né, que é a ideia, ela continua acontecendo. Então, a história não para por aí. Não acabou a movimentação da milícia. O que a gente fala hoje, a gente já fala de uma narcomilícia. Então, sim, assim, a história vai evoluir para isso. Hoje a gente tem conhecimento do escritório do crime,
A gente não falou de uma grande força, que talvez seja a principal força contraventora do estado do Rio de Janeiro, que é o jogo do bicho, né? E a potência que tem essa captação com as máquinas de caça-níquel. A gente tem muito assunto aí, Rogério. Não tem, infelizmente, a matéria-prima não acabou, não. Eu acho que eu li, você participou de alguma maneira, eu não vou lembrar exatamente o que você fez, nesse documentário que acho que está sendo exibido em 4 episódios no Globoplay, do Jogo do Bicho, que a narração é do Marcelo Adnet, né? Eu acho que não por acaso essas lideranças, digamos, celebridades, personalidades, formadores de opinião acabam convergindo num ponto, né? Quer dizer, você está bem bem na pesquisa, e não apenas na pesquisa, apesar da obra ser ficcional, eu acho que era assim, abrir um jornal, na época que você tinha jornal, ou um telejornal, e você via o Quirino, a Penha, o Chapa, você via todo mundo, né? É muito pé na realidade, né? Eu acho que essa tua pesquisa tem revelado isso, não? Sim, e a gente quis ter um olhar, né, cinematográfico sobre essa história do ponto de vista das famílias que sofrem com a violência, mais do interior dos sentimentos daquele núcleo familiar, sabe? Como essa violência impacta dentro disso. Porque não chega a ser um filme psicológico, também não é um filme de ação, a gente faz um filme que é para todos os públicos, né? Todas as pessoas que estão vivendo nesse país, né? Pessoas adultas que têm um senso crítico, né? Aproveitando que estamos nos críticos, um senso da nossa sociedade. Então, é um baita debate, e eu acho que tem esse olhar cinematográfico que é um pouco diferente, que quem vai ao cinema vai poder dizer, né, como sentiu, porque você não mostra do macro, né? A gente usa o micro, o pequeno núcleo familiar, microcosmos da nossa sociedade, né, para poder se deparar com essas questões. Então, eu acho que quem vai ao cinema vai poder falar sobre isso também, sobre a forma como a gente escolheu para contar essa história, a nossa visão cinematográfica. Parabéns pelo posicionamento, que eu acho que se faz necessário, não apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista cidadão. Eu tenho encontrado cada vez mais colegas da categoria, né? Não apenas jornalistas, mas, enfim, produtores audiovisuais, falando ou contra a milícia, ou contra preconceito, enfim, tudo, desmatamento, a gente tem tanta coisa para falar, né? Então, antes de mais nada, parabéns. Se Críticos puder fazer alguma coisa para ampliar essa voz, a gente está aqui à disposição. Fiquem claros, certeza disso, tá? Eu queria falar, vocês têm uma parceria, né, já de alguns trabalhos, e a gente vive um momento que é isso, né? A gente teve um crescimento muito do streaming, também em função da pandemia, mas acho que também era uma demanda mercadológica, mais dia ou menos dia ia acontecer. E hoje você acaba, né, tendo uma boa ideia, coloca num roteiro. Eu queria entender, tanto do Denis, do ponto de vista de produtor, e você, porque diretor e roteirista, acho que você acaba tendo uma visão também global. Como é que vocês pensam hoje? Vocês conseguem falar assim, não, esse produto é melhor no streaming, esse produto é melhor na televisão fechada, não, isso aqui é cinema. Vocês acabam fazendo essa diferenciação? Comece quem quiser. Totalmente, né, Denis? Total. Eu acho que cada filme é um filme, cada filme tem uma carreira, cada filme a gente tem que saber até aonde a gente quer chegar com ele e como ele qual o perfil dele, né, na indústria, né? Isso é fundamental, principalmente para você levantar ele, né? Para você ter recurso, ter parceiros, né? Eu venho de uma escola de cinema onde a gente fazia macacão de Fórmula 1 nos nossos filmes para poder ter dinheiro para filmar, né? E cada vez mais isso não deixa de existir, né? Porque a gente quer, pelo menos nas produções que a gente faz, da Elixir, Pedro, a gente quer ter poucos parceiros
parceiros em sintonia e decisivos a acreditar nas ideias que a gente tem, né? E isso passa exatamente de saber, né? Pô, não, esse filme é para cinema, não, esse filme ele tem um perfil do, né? Essa série tem um perfil para um canal específico, né? Os modelos de negócio e de fomento estão muito direcionados ao perfil e ao tipo de produto que a gente está tratando, né? E no caso de Um Dia Qualquer é uma sorte, né? Ao mesmo tempo, e uma inteligência também, né? De criativa e de produção, de você poder estar aberto, né? A possibilidades e o projeto ele ser híbrido nesse sentido, né? Então é uma característica que não é em todo produto, em qualquer filme ou série que a gente faz. Esse é um dos grandes pontos fortes do filme, mas sim, cada vez mais a gente quer fazer filmes que tenha a nossa resistência cinematográfica. A gente faz filme para levar para os cinemas, né? Para as pessoas verem, né? Para levar o cinema onde não tem o cinema, né? Mas para isso a gente precisa ter essa inteligência, né? Industrial, né? Na nossa indústria do cinema e conseguir ter bons parceiros, né? Seja um filme pequeno, seja um filme médio, enfim, ou um blockbuster, né? Acho que cada filme tem uma maneira de se realizar e uma família que se constrói, né? Técnica, criativa, né? Um filme hoje demora muito, né? O período da filmagem é um período mais legal, mais intenso, mas é um dos períodos mais curtos que você tem dentro do processo de feitura, né? No filme, né? Haja vista que a gente está há 4 anos atrás, a gente filmou esse trabalho. Lógico que veio a pandemia, né? O desmonte, né? A tentativa de desmonte da nossa atividade, mas as coisas têm uma vida, tem um período longo de trabalho. Teve a pandemia da Covid, teve a pandemia intelectual, a gente teve várias pandemias. Mas, Rogério, sobre esse tema, eu acho importante a gente dizer, destacar aqui fortemente, a atividade audiovisual, né, da produção audiovisual era a atividade econômica que mais crescia no nosso país, cara. E exatamente. A gente tinha uma estrutura que estava já descentralizando a produção, sabe? O eixo Rio-São Paulo se expandindo com o fomento do Fundo Setorial pelo Norte. Pô, fotografei o primeiro longa-metragem do Acre, sabe? E assim, a gente estava com um futuro maravilhoso pela frente. Isso que é importante ser dito. Não estava ruim, não. Estava porque ia ter a chegada do streaming, como chegou, e a gente ia estar com a nossa base estruturada, como estava. A gente não pode aceitar que um governo, que é uma coisa passageira, possa fazer uma mudança tão drástica numa atividade que só crescia, que só trazia riqueza para o país. É importante dizer isso, que tinha muita gente empregada, que tinha muito empresário investindo. É importante dizer que não foi só uma birra, foi um erro estratégico econômico para o país, o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A gente não ter o Fundo Setorial atuante, a gente tira a possibilidade das pessoas do Norte, do Nordeste, do Sul, do Extremo Sul, do Centro-Oeste, porque o eixo vai acabar atendendo a demanda da prestação de serviço, né? Que é o que hoje está acontecendo. Então, o eixo Rio-São Paulo está prestando serviço para os streamings e esses profissionais como eu, né, como o Denis, a gente está, de certa forma, empregado nesse tipo de trabalho. Eu não estou fazendo o meu filme tendo uma ideia com liberdade para poder, né, entregar e criar. Tem sempre alguém ali de olho no que você está fazendo. E esse momento é de regular, né? Vamos regular os streams, assim, mas para isso precisa ter um governo que dialogue com esses poderosos, que são muito importantes. Eu quero mais é que tenha streaming, porque a sua pergunta inicial é se um filme ele deve ser direcionado para certo tipo de plataforma. Sim, e com a plataforma, as plataformas do streaming, pô, eu já fiz trabalhos para a Amazon, para a Netflix, para Paramount+, para Disney+, tudo isso para Globoplay, tudo isso é emprego, é trabalho, é a economia audiovisual crescendo. Mas e o filme do autor, que eu já fiz vários, né? A Festa da Menina Morta, do Matheus, a Céu de Sueli, do Carim. Cadê esses filmes, né? A gente precisa continuar com a nossa base, né? Lembro sempre do Barretão.
um país sem cinema é como uma casa sem espelho, né? Tem que entender como necessidade básica. Gilberto Gil falou, não é nada especial. Cultura é base, é como alimentação, né? Então, eu faço divido com vocês essa opinião, porque eu acho que tem que ser pensado também do lado econômico, do lado criativo, do lado cultural, o que a gente precisa fazer para retomar o que a gente já tinha. A descentralização estava crescendo. Já tinha conquistado, né? Já tinha conquistado. A gente andou para... Sabe, assim, a sensação de olhar para trás e falar, cara, mas estava fluindo, sabe? Os mecanismos eram claros. Esse é um filme de autor, é um filme para essa linha. Esse é um filme comercial, é um filme para outra linha. E todos eles podem coexistir. E aí, por isso que o Brasil tanto é um dos países que mais faz bilheteria interna, é um gigante, né? Como também é um país que tem relevância internacional, com prêmios internacionais, né? Então, a gente tem o espectro total do cinema. E eu acho que isso a gente está no momento de lutar para retomar. Eu falo de atividades excludentes, né? Então, por exemplo, eu vim num mercado, vocês devem lembrar como é que eram as videolocadoras, né? Então, você tinha videolocadora espalhada por tudo quanto era município do Brasil. E, né, tá lá o Denis fazendo o Raul vai chegar lá, entendeu? De repente ele não vai ficar muito tempo em cartaz, porque é difícil brigar com um peixe grande, né? Sabemos disso. Mas o cara que gosta do Raul vai pegar um DVD, vai pegar um VHS, Blu-ray, que seja. Sim. Quando acabaram as videolocadoras, não teve nada que substituiu. Assim como quando diminuiu o número de salas de cinema, a mesma coisa, né? Então, você tem privilegiados, né? Municípios privilegiados que têm uma sala de cinema. Então, toda essa atividade audiovisual, eu costumo dizer que ela é excludente. Eles colocam uma coisa nova e parece que tem que matar, né? Tem que secar o que estava antes, né? Então, eu não estou defendendo nenhuma coisa, eu acho que a atividade audiovisual é uma coisa, como você disse, né? Você trabalha para a Netflix, você trabalha para sua própria produtora, acho que tem que ter espaço, na verdade, para exibição, acesso, né? Que seja um ticket, o próprio Barretão sugeriu isso há milênios, né? Que se tivesse um ticket, como tem o Vale Refeição, o Vale Alimentação, que tivesse um ticket cultura, para que o público pudesse consumir teatro, cinema, enfim, coisas que acesso é complicado, né? Mas, enfim, tá, o papo está pesado, né, meninos? A vida já é pesada, a gente está com um papo pesado aqui, não quero chateá-los com tanta lamúria. Não, nada disso. É importante a gente falar dos nossos temas. É um espaço muito bacana que a gente tem, que você está proporcionando para a gente poder expor nossas opiniões. É por aí. Que bom. Mas o filme é entretenimento, o cinema é entretenimento. Sim, com certeza. A pessoa sai de casa para pensar, sai em casa para viver, por isso que eu boto tanto essa pilha nas pessoas. Vamos ao cinema. Não, é muito bom. E a pilha de vocês é uma pilha boa, né? Quando você passa a pensar na milícia, por exemplo, milícia é uma coisa muito realidade de Rio de Janeiro e a gente acompanha aqui pela telinha, né? Claro. Mas a violência policial, o crime está presente aqui como em outras cidades brasileiras. O papel da mulher, né? Hoje, eu acho que o filme não pega apenas o aspecto da milícia, ele também dá a passada nesses personagens femininos sofridos, que sobrevivem, né, aos trancos e barrancos, que às vezes se veem meio obrigados a fazer o jogo do dominador, mas que em algum momento dão um grito. Então é super atual, apesar de começar lá atrás sua pesquisa e efetivamente a série, ele é super atual. Eu quero falar de um momento específico que me chamou muito a atenção. Começo do filme, como é que foi feito? Imagino, quer dizer, tenho meus palpites aqui, né? Claro, não sou tão cego assim, mas como foi feito? Obviamente não tinha figurante ali, era tudo cena de verdade mesmo do carnaval. Como é que foi aquilo, Pedro? Cara, aquilo foi uma das maiores loucuras. Eu imaginei que ia ser boa. Aquilo é realmente uma explosão cultural. A gente está falando da cultura de rua, cultura popular do Rio de Janeiro, que se expressa através dos bate-bolas, né?
os bate-bolas têm suas turmas, as turmas de bate-bola. Eu conheci o bate-bola fazendo o documentário Memória em Verde Rosa, sobre a história da Mangueira, né, a partir do ponto de vista do Tantinho. E ele sempre contava que tinha um bloco lá, que era o bloco do Chuca-Chuca, que era um bloco que os caras saíam batendo bola, mas também saíam saqueando, roubando, batendo e causando confusão e estrago, né? Então, eu via muito isso como aquele cara que passa o ano todo apanhando, chega numa hora, ele bota uma máscara e ele vai bater. Porque o cara apanha o ano inteiro, naquele dia ele quer ficar do outro lado, né? Todo mundo tem essa situação, né? E aí a gente foi pesquisar melhor a região do subúrbio ali, né? Que envolve Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Cascadura, Madureira e tal. E a gente viu que nessa região a cultura do bate-bola é mais forte ainda com esse objetivo de turma de bate-bola. E a gente conheceu a turma da Agonia do Sapê, que fica ali na estrada do Sapê, que é a primeira turma de bate-bola do Rio de Janeiro. Então, eles são históricos, eles se dizem os precursores dessa coisa de turma, porque antes eram pessoas aleatórias. E aí eu queria que o filme se passasse no primeiro final de semana depois do Carnaval, que é aquele domingo para segunda, que as pessoas dizem que começa o ano, né? Depois do Carnaval tem a quarta-feira de cinza, aquela quinta e sexta, todo mundo meio ali no bagaço, mas de domingo para segunda, e eles fazem uma saída nesse dia. E aí a gente foi lá filmar. Fizemos a aproximação, né? O Denis foi lá, conversou com o Zuzu, que é o presidente, o 01 Águia Braba, e que abriu os nossos caminhos. Tem uma coisa muito interessante para contar sobre isso. Estava eu e o Denis, né, passando pelo buraco de Marechal ali embaixo da linha do trem, e eu falando com o Denis, a gente tem que achar os bate-bolas, bicho, porque eu quero, né, que a abertura do filme seja os bate-bolas e tal. E aí o Denis, calma, cara, a gente está fazendo visita de locação aqui, daqui a pouco a gente vai encontrar. Pô, mas esses bate-bolas, onde eles estão? Passa um cara e fala assim, bate-bola? Eu sou bate-bola. Né, Denis? O cara virou pra gente e falou, eu sou bate-bola. Falou, então, pô, mostra pra gente como é que a gente vai achar uma turma de bate-bola aqui. Ele, não, mas eu não me envolvo mais com isso, não, porque isso dá muita confusão, eu saí fora. Agora, hoje vai ter um encontro de bate-bola lá em Bento Ribeiro, do lado do Subway, não sei o que e tal. A gente, pô, beleza, de tarde. Aí eu falei, Denis, a gente tem que acabar essa visita de locação para ir lá achar os bate-bola. Ô, Denis, calma aí, cara, vamos fazer a visita primeiro. Dito e feito, resolvemos tudo. O Denis falou, bora para lá. Aí chegamos lá. Rogério, não tinha nada. Não tinha nenhuma pessoa. Tava uma rua deserta. Foi falso. Fake news. Aí, o cara mandou a gente para uma furada e eu, caralho, o que aconteceu? Tinha um sujeito sentado numa cadeira meio segurança assim. Eu falei, porra, onde vai ser o encontro de bate-bola? Aí ele, bate-bola? Aqui não vai ter encontro de bate-bola nenhum, não, cara. Eu falei, mas como é que você sabe? O cara falou que ia ter um encontro aqui do lado e falou, eu sou bate-bola. O cara era bate-bola também. Ele falou, e eu sou bate-bola da turma da Agonia do Sapê, que é a primeira turma de bate-bola do Rio de Janeiro e não sei o quê, e eu vou mostrar para vocês. Aí o Denis, pô, passo contato, já pegamos contato. Então a coisa aconteceu dessa maneira. A gente se aproximou completamente ao acaso cinematográfico. Um cara passando do nosso lado, escutou nossa conversa e falou, e o outro era um segurança que estava lá, que era bate-bola, que levou a gente para esse lugar, que é uma loucura, uma catarse cultural. Todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo tênis, com a mesma meia. É uma turma que tem que ser exatamente com a mesma máscara, que é a mesma cara desde que começou. Né? Então, assim, é uma tradição. E aí tem crianças, né? Tem mulheres, tem adultos, e eles são tão fortes na tradição que eles controlam a turma. Não é mais essa turma de saquear, de bater, de machucar. Eles vandalismo. Eles fazem uma reunião, inclusive, Rogério, depois você busca, tem um curta que a gente fez sobre a turma de bate-bola, sobre a agonia. Essa saída que você viu, essa catarse, eu fiz um curta-metragem junto com o Denis,
para mostrar para quem ia fazer o filme Muito de onde bom. a gente estava vindo, como a gente ia se conectar na ficção. Então, esse curto, inclusive, passou no Festival de São Paulo, né, de curtas, o Kinofórum, né, que eu acho que é o maior festival curta do Brasil, né, estado da América Latina, e foi uma honra também participar, né, Denis? Denis estava jogando em casa, em São Paulo, apresentando o filme do Rio de Janeiro. Então foi isso, a gente levou duas câmeras, a gente estava com... Nesse dia a gente estava com o Valtinho Carvalho e com o André Horta, né, Denis? Conta um pouco da tua perspectiva dessa diária sem fim. Cara, não, eu acho que pô, é isso, né? Foi a coisa. A gente achou, né? Os bate-bolas acharam a gente, né? Aquelas coisas que só acontecem no cinema, mas o mais legal que isso foi que essa cena, especificamente, dando um spoilerzinho, é uma cena documental, né? Porque o Pedro queria filmar e ele queria ter essa cena de qualquer jeito. E o nosso filme tinha limitações financeiras, né? E para filmar no carnaval, com muita gente, todo esse aparato, tinha que ter muita grana e mobilizar o mundo para poder fazer isso. E a gente resolveu, um ano antes de fazer a filmagem, a gente foi nesse encontro e filmamos o filme tem 24 horas, né? Se passa em 24 horas. E a gente exercitou essa cinematografia, produzindo essa pesquisa que seria para os atores, e também a gente usaria um trecho dessa imersão nossa no filme, né? Então foi uma coisa de a gente acreditar o que a gente estava fazendo, né? Disso saiu, essa baita cena, né? Que se confunde com a realidade. Disso a gente percebeu que a gente tinha que fazer um curta-metragem e colocar esse grupo, né, na cinematografia de alguma forma e ao mesmo tempo dar conhecimento e informação para quem estava trabalhando, né? Então, e filmar com uma equipe magistral, né? Você tem o André Horta, o Walter Carvalho, uma equipe de cinema, que a gente ligou para todos os amigos, falando assim, vamos fazer essa diária aqui, sem dinheiro, vamos ajudar a gente, que a gente vai filmar lá na frente. E aí saiu umas coisas maravilhosas como essa e que fortalece essa identidade do filme, com os bate-bolas, né? Foi fantástico, uma experiência única. Inclusive, essa cena foi filmada no dia do meu aniversário, se não me engano, né, Pedro? Tem um monte de coisa envolvida. Antes a gente falava assim, que material que ficou perdido na sala de montagem, né? No chão da sala de montagem. Aí você vai mandar para o extra do DVD, do Blu-ray e tal. Vocês ficaram com algum material assim desses inéditos que em algum momento vocês vão conseguir dar uma saída, né? Porque eu acho que é muito... os bastidores são sempre curiosos, né? Dificilmente uma produção não tem alguma história peculiar de bastidores, não? A gente tem um olhar do Gabriel Medeiros, né, que fez o making off, né, que é o nosso companheiro. De cena mesmo, cara, Rogério, tem que te dizer que é um filme super enxuto, tudo que a gente filmou, a gente botou. A gente usou. Nenhuma daquelas cenas que ninguém viu, que a gente não usou, acabou que realmente a gente usou tudo. Mas tem uma história curiosa que eu posso te contar aqui, que a gente estava filmando um dia com o nosso fotógrafo, é o Jacques Chewich, né, eu fui assistente dele, é um grande mestre, e o Valtinho e o André, eu fui assistente também dos dois, e a gente convidou eles em alguns dias para eles irem lá com a gente, fazer a câmera e tal. E um dia a gente estava fazendo aquela cena do Quirino com o Maciel, né, ali a cena final do carro, e o Valtinho estava falando, né, que qual a diferença, a gente estava conversando, né, qual a diferença de documentário e ficção? Aí o Valtinho, não, a diferença de documentário e ficção é o seguinte: na ficção você prepara, né, o figurino, a maquiagem, a arte, aí a câmera, você bota a câmera, bota a luz, e se acontece alguma coisa que entre em quadro que não estava prevista, você corta. No documentário você filma, né? E aí, nesse exato instante, a gente estava preparando aquela cena que o carro saía e tinha um carrinho que girava, e aí o carro andava.
E aí fechamos o trânsito, né, aquela coisa toda, e deu ação, vai carrinho, vai carro, e caramba, o platô voa dentro de quadro e desesperado, a gente, cara, o que está acontecendo? Uma bicicleta furou o bloqueio e quase foi atropelada, né? E nesse momento, o que aconteceu? A gente cortou, porque era a única coisa real que estava em quadro, era aquela bicicleta. Então, achei bacana. E o Valtinho falou, gente, eu passo a vida dando esse exemplo, nunca tinha acontecido. Hoje aconteceu comigo. Eu vou dizer sempre que esse evento, que um elemento real entra em cena e a ficção corta, aconteceu de fato com o exemplo de um carro e uma bicicleta. Então, é uma curiosidade de set de filmagem que a gente pode dividir aqui. Muito bom. Olha, senhores, como diria o analista, o tempo de vocês está acabado. Eu tenho que liberá-los com dor no coração, porque o papo está muito bom. E, bom, mais uma vez eu gostaria de agradecê-los. Ô, Denis, você está me devendo uma informação. Como é que é? Tem mais uma biografia aí? A gente pode falar, não, você que é amigo nosso de 10 mil anos atrás, acompanha a nossa trajetória desde a época do Raul, e que Pedro também, né, estava nesse momento, e a gente constrói nossa identidade também cinematográfica a partir disso, e você sabe que a gente adora biografia, né, e gosta e sabe fazer também. Sim, então, a novidade que eu posso dar, né, é que eu recentemente comprei os direitos do Chico Science, do nosso querido Chico Science, Nação Zumbi, Mangue Beat, né? Praticamente o último grande transformador da música popular brasileira, né? Um dos grandes movimentos que a gente teve. E o Pedro, meu parceiro, meu irmãozão, é o diretor do filme. Então a gente está em pleno desenvolvimento do roteiro desse filme de ficção. Agora é um filme de ficção e não um documentário biográfico. E tenho a honra de poder ter meu amigão, meu grande parceiro comigo, minha dupla, como eu falo, para dividir mais esse trabalho e mais esse desafio na vida aí. E daqui a pouco a gente tá mandando informações aí de filmagem. E eu já vou reservar com o pessoal do Primeiro Plano me vem aí um horário para entrevistar você. Tá no cinema fortes. Então, a baixa responsabilidade, mais um convite maravilhoso. O Denis, esse produtor que transforma, descobre os caminhos e encontrou, porque ele não faz isso. Ele falou, eu comprei os direitos. Não, ele criou uma relação com a família, ele chegou e foi acolhido, e por isso que ele é merecedor e o cara que está com essa grande honraria, né, cinematográfica e artística brasileira nas mãos, e eu não podia estar mais feliz de ter sido convidado e poder prosperar a nossa parceria, poder a gente olhar para o futuro com bastante esperança, né? E com essa sempre eterna busca de transformação que a gente tem. Então, agradecer aqui de público o convite do Denis e dizer para você, Rogério, que em breve a gente vai trazer mais assuntos. O Denis vai dizer quem são os nossos próximos parceiros, né? E aquele processo que você já conhece vai sendo revelado. Eu já me satisfiz com essa informação, já está ótimo. Vocês já me premiaram, agradeço de coração. E eu vou fazer bastante barulho, pode deixar. Tá bom? Eu vou encerrar a transmissão. Rogério. Mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer ao pessoal do Primeiro Plano pela atenção, pelo tempo. Eu sei que esses press days não são bolinho, né? Apesar de a gente estar virtual, mas é isso, é necessário. Meninos, obrigado, estou encerrando a transmissão, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.